Aí, Agora você tá me voltei. ouvindo? Tá beleza agora? Eu acho que não. Fone, mas sem fone eu te ouço. Que pra mim tá cortado. Tudo bem? Rafael Carvalho. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora eu também tô te ouvindo. Mas hoje a internet tá ruim em todos os cantos, né? Nossa, eu tô fazendo as coisas pra escola, né? E eu tenho que enviar no Google Classroom. Nossa, tá um caos. Não consigo enviar nada. Nada, nada. E as minhas aulas também da faculdade tá tudo online, então fica assim, semana de prova chegando e fica uma confusão danada. Mas então, agora eu gostaria que você falasse um pouco com essa polarização veio um pouco, deu uma fortalecida mais nas fake news, né? Ultimamente a gente vê uma onda, um tsunami de fake news. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas fake news, as fake news que elas vêm para tentar enfraquecer a nossa democracia, né? Claro. Eu gosto muito de história, né? Eu não esqueci de falar quando eu me apresentei. Eu amo história, estudo muito história. E o que eu mais gosto de estudar é totalitarismo, né? São, então, governos totalitários, Alemanha nazista, fascismo. Eu gosto de estudar isso, porque eu gosto de estudar para me entender como não fazer aquilo, entendeu? Como ficar o mais longe possível de algo assim, né? Então, quando você vem me falar de fake news é um fenômeno bem antigo. Existe desde o período romano. Aconteceu com maior veemência no período do nazismo, no período do fascismo. E é uma coisa que não tem como, muitas vezes, você brigar de maneira institucional. Porque se você, por exemplo, a fake news, ela surgiu no Brasil com maior ênfase no período ali do advento da tecnologia, certo? Das redes sociais. Então as pessoas, todo mundo tem um poder jornalista. Tem um celular na mão, consegue produzir um texto jornalístico, consegue fazer um vídeo, uma live como a gente está fazendo. Então, as pessoas têm poder da comunicação agora. E como você restringe isso? Como você pode restringir esse poder para garantir que não seja fake news, né? Porque o que é a verdade, né? Eu sei que é um pouco filosófico isso, mas o que é a verdade? Como você vai delimitar o que é verdade? Como o governo vai decidir o que é verdade ou não? Então, por exemplo, eu sou a favor de uma briga contra as fake news, no caso de uma briga contra as fake news, criando informações verdadeiras. Então, por exemplo, as pessoas vão continuar postando fake news. A gente tem que ir e desmenti-las. A gente tem que ser uma briga ideológica, não uma briga normativa. Não o governo vir e impor uma lei, porque a gente não pode dar tanto poder assim para o governo. O poder do governo decidir quem pode morrer ou não, ou quem pode falar ou não, ou o que é verdade ou não. Esse tipo de poder, eu sou um libertário, né? Esse tipo de poder o governo não deve ter. Então, eu acredito que as fake news têm que ser tratadas de uma maneira ideológica, de uma briga ideológica, não uma briga normativa. Mas são muito prejudiciais para a política, com certeza. E a gente sabe que hoje no Brasil vem uma onda enorme de polarização, né? Só que eu acho que de agora para frente, eu acho que ela deve dar uma baixada sim, o país vai dar uma relaxada, principalmente com os acontecimentos de hoje. Enfim, agora eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas causas que veio esse fortalecimento da polarização, principalmente nas eleições de 2018, antes um pouco das eleições de 2018, até mesmo depois, né? E muita gente, até nas minhas redes sociais, quando eu posto alguma coisa, tem gente que acha que é o doutor da verdade, que a verdade dele é uma verdade absoluta e Aham. deve prevalecer, né? E a gente sofre com isso dia a dia, gente que acha que a nossa opinião não vale, que a nossa opinião é errada. Enfim, comenta um pouco sobre isso também, fica à vontade. Bom, a verdade, né? O que é verdade ou não, o que é certo ou errado, é algo muito abstrato, né? Mas por isso que a sociedade tem que partir de um alicerce moral que defina isso, né? Que traga princípios do que são verdade, do que é mentira, do que é bom ou ruim. Não? Então, o princípio
que nós temos disso no Brasil é de uma moralidade cristã, correto? Então, o cristão, por natureza, ou nem mesmo cristão, mas você pode não ser cristão, mas você recebeu de alguma maneira uma influência cristã, porque o cristianismo é a religião predominante no Ocidente, né? Então, se você não é cristão, você teve influência. O cristianismo leva para as pessoas uma ideia messiânica. O que seria uma ideia messiânica? Nós buscamos salvadores, ok? Então, por exemplo, nós achamos que o que vai salvar o Brasil será o presidente. O que vai salvar o Brasil será um partido, uma ideia, uma ideologia. Mas não propriamente será isso. O que pode salvar e melhorar o Brasil é uma série de fatores. Fatores morais, éticos, socioeconômicos, climáticos. Então, é uma questão muito, mas muito complexa que nós queremos sempre pacotizar. Então, o que a gente faz? A gente compacta isso em um partido. Nossa, o Bolsonaro vai lutar contra a corrupção, o Bolsonaro vai lutar contra o corporativismo, contra o loteamento de ministérios. A gente está vendo que isso não está acontecendo muito, né? Se você vê hoje as notícias. A gente falava que o Lula seria os pais dos pobres e que ele iria salvar a sociedade brasileira da pobreza, iria diminuir a desigualdade. De certa forma diminuiu, mas o que veio em conta disso? O que aconteceu? O que ele teve que fazer para fazer isso, sabe? Quais foram as consequências? Então, o que acontece no Brasil é que todos nós queremos um salvador. Eu, você, meu pai, minha mãe, nós queremos alguém, uma figura representativa, que isso é próprio da democracia representativa também, uma figura que salve a gente de uma sociedade ruim, por exemplo, que é a que nós vivemos hoje, que eu não considero uma sociedade boa. Então, por exemplo, muitos dos candidatos, e eu acredito que esse não é o seu caso, ficam falando, não, eu sou a mudança, eu vou mudar a Câmara de Uberlândia, ou eu vou mudar a Assembleia. Não, você vai fazer parte da mudança. Você é uma engrenagem no sistema. Eu, você, todos nós. O político que fala que ele vai mudar o sistema, que ele vai mudar o Estado, ele vai mudar a prefeitura, a Câmara, ele está mentindo. Você é uma engrenagem, você vai fazer parte da mudança, você vai agregar na mudança. Porque nós não temos monarcas, né? Por isso que toda ideologia extremista, né? Toda ideologia polarizada, ela leva para um totalitarismo, ela leva para um autoritarismo. Porque ela necessita que o governo seja perpétuo para promover as mudanças necessárias. Mas o governo não pode ser perpétuo, porque se existe um governo só de 4 em 4 anos, né? Então, os mandatos são de 4 em 4 anos. Então a gente tem que entender que o processo de democracia representativa, da eleição dos nossos candidatos, de você, por exemplo, que vai ser candidato, eu vou ser candidato no futuro, nós somos somente e vamos ser, somos e vamos ser parte de um sistema, parte da mudança, parte da melhoria do nosso país, parte da revolução, entende? Essa ideia de que essa é uma ideia polarizada, né? De que uma pessoa vai mudar tudo, vai ser o Messias, não é uma ideia saudável, é uma ideia ultrapassada, é uma ideia que acabou, começou a acabar, ainda teve, é claro, alguns pontos que aconteceram, algumas brechas e fenômenos, mas começou a acabar com a Revolução Francesa. Então, esse absolutismo do poder, essa centralização do que você tem de certo ou errado, falar que a esquerda está certa, ou que a direita está certa, ou que o cristianismo está certo, ou que o hinduísmo, ou que o islamismo. Gente, nós temos que pensar que existem princípios. O princípio da vida, o princípio da propriedade, e que esses são inalienáveis. E existem todas as religiões, existem todas as, tanto na esquerda ou na direita, a gente tem que preservar isso. Eu vejo muita gente quando vai comentar, vamos focar um pouco agora nas eleições, que aconteceu em 2018, muita gente não via os outros candidatos como uma alternativa, né? Ou era o É, Bolsonaro ou o Haddad. Cada um tinha suas propostas, outras muito lá no alto, coisa que a gente via que não ia acontecer. Só que quando a gente via falando que não votaria nenhum no primeiro turno, não votaria em um nem em outro, aí já começava uma polarização muito forte, né? Eu mesmo, quando falar, eu votei no Ciro no primeiro turno, e uhum. muita gente vinha, quando eu falava que eu era contra o Bolsonaro, porque desde quando o Bolsonaro começou a falar, eu sempre vi que ele era um louco, não dá nem para descrever, né?
E aí as pessoas me chamavam de petista, sendo que na época eu era do PSB, né? Então você já Aham. começa a ver o que a sociedade estava um pouco meio que fora de si. Mas isso é Sim, um processo que aconteceu muitas vezes no Brasil, né? Não que era tão escancarado igual hoje, porque a gente tem as redes sociais que estão a toda hora aí, né? Hoje em dia as notícias falsas chegam primeiro do que as notícias verdadeiras, né? Então é uma sim. coisa que precisa ser debatido nos espaços públicos e a mudança começa da gente mesmo, mas os espaços públicos, os nossos representantes, têm um poder a mais para a gente, para poder modificar isso, né? E agora, com as, você disse uma parte, com as redes sociais, com a tecnologia, essa polarização ela vem se tornando mais forte, né, mais à tona. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa tecnologia que mudou, o que vem acontecendo com a população, porque, tipo assim, se você for conversar com uma pessoa cara a cara, ela não vai conseguir dizer nem metade do que ela posta nas redes sociais. Eu mesmo É, conheço muita gente que perto não fala nada, não critica, não fala, não nem questiona, mas nas redes sociais parece um leão bravo, que luta, que ele é o certo, ele é o forte, ele que sabe de tudo, né? E a gente tem que conviver com isso. sim. Olha, a rede social ela pode ser maravilhosa para o político, mas ela pode também ser algo extremamente inútil, se você for pensar, né? Por exemplo, você ir no Twitter ou no Facebook criticar o governo de maneira vazia. Por exemplo, eu sou um vereador. Eu vou no Facebook, eu vou no Twitter e começo a fazer fofoca, boato. Tal vereador comprou tantos respiradores. Esses respiradores valeram tanto. Isso está errado, será? Mas a pessoa nem foi lá ver a licitação. Ela nem fez uma denúncia no Ministério Público. Então, isso é uma atitude inútil. Você, por exemplo, o Bolsonaro faz muito isso. Vai no Twitter e xinga um embaixador, ou ele xinga alguém, ou ele fala, faz uma demonstração de força e fala assim: agora as coisas vão mudar no Brasil. Qual é a utilidade disso? Nenhuma. Agora, se você usa a tecnologia, por exemplo, tem um vereador que foi nosso professor, o Gabriel Azevedo, que ele usava um aplicativo chamado Meu Vereador. Então, o que ele fazia? Ele trouxe a democracia direta para o nosso país, né? Que é a democracia grega raiz, que é que as pessoas decidem o que vai acontecer. Então, eu acho que nós temos que usar a tecnologia, no caso de nós que pretendemos ser vereadores, para trazer as pessoas para uma democracia direta. A tecnologia proporciona que nós conseguimos ter uma conexão total com o nosso eleitorado, com os cidadãos. Então, por exemplo, eu acredito que nós temos que ter aplicativos de enquete, nós temos que aumentar, por exemplo, as propostas de iniciativa popular por meio da internet. Eu acho que o governo já passou do tempo de se atualizar, digitalizar, sabe? Aquilo que estava acontecendo lá no Congresso Nacional, deles fazerem a reunião por videoconferência, devia ser algo normal já, sabe? Devia ser algo que já acontece. Imagina, a gente não precisaria nem de uma capital. A gente não precisaria nem de um Congresso Nacional. Cada deputado federal no seu estado, na sua casa, não gastando nenhum recurso público por videoconferência, trabalhando ali. É uma possibilidade, né? Não teria auxílio moradia, não teria. Poderia ter um salário menor, não teria muitos assessores, não teria o gasto do transporte. Então, a tecnologia pode ser sensacional para a política. Ela pode trazer a democracia direta, ela pode trazer economia de gastos. Então, a tecnologia ela pode agregar muito, mas assim como eu falei, ela pode ser um empecilho muito grande também para o político que não saiba usar. E eu acredito que, por exemplo, vamos falar do Bolsonaro. Eu falo do Bolsonaro, no início eu apoiei ele, depois eu desisti, não apoiei mais e fui apoiar o João Moedo. Mas o Bolsonaro, ele usa a internet de uma maneira totalmente inútil para a sociedade brasileira. Ele simplesmente somente polariza, assim como o PT também somente polariza e muitos outros políticos somente polarizam. A internet é uma ferramenta incrível. Você pode, por exemplo, fazer enquetes. O que vocês acham desse projeto de lei? O que vocês acham da gente votar esse projeto de lei amanhã? Sabe? Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade na internet. Você, cidadão, você tem que pensar que você não está na internet só para reclamar. Você também tem ferramentas, você pode criar projetos de lei na internet. Eu fiz um curso na Assembleia de Minas uma vez de
A Assembleia de Minas tem um sistema interno de formulação de projetos. Então, um sistema em que você coloca lá os artigos do projeto, os parágrafos, ele cria para você o projeto. Você põe ideia e ele vai criando, ele vai, eu esqueci o nome, ele vai editando para você o projeto automaticamente. Portanto, por que não a gente fazer esse projeto, esse sistema, a gente trazer esse sistema para o uso de todo cidadão, né? Para todo cidadão poder criar um projeto de lei, para todo cidadão poder votar no projeto de lei. Então, eu acredito muito na democracia direta. Eu acho que ela pode acontecer sim, que vir acontecer sim com o advento da tecnologia. Eu estou trazendo uma série de lives aqui no Instagram. Eu vi que você entrou em algumas sobre a importância do jovem na política, que é o papel do Uhum. jovem na transformação da sua realidade. E quando a gente trata desse assunto, a gente também fala que o jovem ele tem um papel muito importante como uma terceira via, né? Como vir para acabar com essa polarização. Então, o jovem, na sua opinião, tem um papel muito importante também nisso? Claro, claro, claro. Nós jovens, não só os jovens, mas os cidadãos, nós somos o poder moderador. O pessoal estava falando muito de poder moderador, né? Que os militares seriam o poder moderador do artigo 241. Esse pessoal tá louco, não tem nenhum amparo legal. Mas voltando ao assunto, nós jovens, por já estarmos totalmente conectados com a internet, nós podemos ser o poder moderador. Certo? Nós podemos entrar no site do governo, no portal da transparência e fiscalizar o governo. Nós podemos ser um agente legislativo, um agente judiciário, nós podemos ser um agente executivo, propondo lugares para se fazer melhorias, para fazer obras. Então, tanto nós jovens como todo cidadão pode ser parte de um poder moderador, né, por se dizer assim. Então, a gente tem um poder muito grande que a gente não usa, né, que é o da mobilização digital. E quando a gente fala em polarização, eu gosto de trazer o tema, a gente debater o tema e a gente tentar buscar soluções, né? E uma da soluções mais rápida que eu acredito para amenizar essa polarização, porque polarização ela sempre existiu, né? Só que Sim. polarização a gente tem que entender que não é ser antagonista em tudo, não é você ser contra tudo. Essa polarização de hoje em dia é que a pessoa é contra tudo, sem ao menos ler, sem ao menos se informar, e ela acaba que só porque é contra aquilo que ela acredita. Então, isso acaba aprisionando a reflexão, a mente da pessoa, né? A pessoa acredita que é só isso ali, isso aqui, sendo que ela não busca se informar mais, ela não busca agregar mais conhecimento. Então, o caminho, eu acredito que o caminho mais rápido hoje de diminuir essa polarização seria o diálogo, né? Igual eu e você está fazendo aqui. Você, como disse, diz que é mais libertário, né? Você diz que é libertário. Eu Aham. já não sou tanto, eu sou mais, meu pensamento é mais de esquerda. Mas nem por isso eu vou tapar meus olhos e vou falar, eu só acredito nisso. Só vou fazer isso porque eu acredito nisso. Não. Sempre estou aberto à conversa, converso com gente de todos os aspectos, é de direita, esquerda. Então a gente tem que sair da nossa bolha, né? Então o principal caminho hoje, na minha opinião, não sei na sua, eu gostaria até que você falasse sobre os principais pontos, as principais ferramentas que a gente tem hoje para poder diminuir essa polarização, né? Que as pessoas entendam que debate, que você ser contrário não é polarização, assim, essa polarização que existe hoje, que é eu ser contra tudo que você fala, só porque eu não acredito nisso. Então, a minha opinião é a certa e a sua é errada. Então, eu acredito que o diálogo hoje e essa busca, esse desejo de buscar mais informações, o próprio estudo, né, é muito importante para a gente diminuir essa polarização. Agora, eu gostaria de ouvir um pouco você sobre isso, sobre os caminhos que a gente tem, as ferramentas, para a gente diminuir essa polarização da política. Olha, a ferramenta, né, os caminhos que a gente tem são a educação, correto? Porque, assim, por exemplo, você já ouviu falar da alegoria da caverna? É, do já sim. Então, nós vivemos muitas vezes numa caverna, nós estamos vendados, né? Por exemplo, quando você se limita somente a ser a esquerda ou somente a ser a direita, você está como se estivesse abdicando de um dos sentidos do seu corpo. Então, se você é só a esquerda, você fecha os olhos. Se você é só a direita, você perde o tato. Então, a gente tem, quanto mais nós
usarmos a nossa mente e nos abrirmos às novas ideias, mais nós poderemos a- absorver coisas novas, ter ideias novas, ter novas experiências, né? E eu acredito que o caminho seja a educação, porque a educação é a única ferramenta que consegue trazer um conhecimento para a pessoa, certo? Que consegue trazer um conhecimento para a pessoa, e principalmente a educação pública e universal. Por mais que eu seja liberal, eu acredito que a educação tenha sim que ser liberal, tenha sim que ser pública e universal. A maioria dos liberais acham que não, mas, por exemplo, isso que eu estou falando para você é um argumento dizendo que eu não sou uma pessoa polarizada, por exemplo, porque eu sou liberal e eu sou a favor de privatizações, mas eu acredito sim que a educação tem que ser pública, ela tem que ser impessoal. Então, a gente tem que ter uma educação pública de qualidade, onde todas as pessoas conseguem ter acesso a todas as linhas de pensamento. Por exemplo, aqui no Brasil, é cobrado nos vestibulares, eu estou estudando para vestibulares, para o Enem, somente as obras luso-brasileiras, né? As obras de Machado de Assis, Olavo Bilac, enfim. Nós temos também que cobrar outras obras. Por que não colocar o Dostoiévski na nossa, nos nossos estudos? Por que não colocar Adam Smith? Por exemplo, o pessoal fala muito que na ideologia marxista, né? É óbvio. Se você pega uma apostila de sociologia, de filosofia, em todos os temas você vai ter, em todos os temas da apostila, toda você vai ter conceitos marxistas. Vai ter ali um espaço falando o que Marx acha disso. Por que não colocar também o que Adam Smith acha disso? Certo? O que Bukowski acha disso? Então a gente pode abrir para outras linhas de pensamento. Por que não estudar o anarquismo? Por que não estudar o comunismo mais a fundo também, sabe? Então a gente não pode restringir. E a única ferramenta que impede essa restrição é a educação. E ainda mais no Brasil, né? Que a educação precisa ser revista, precisa ser ampliada, precisa ser trabalhada, começando lá pela desigualdade, né? O Brasil é um país muito desigual, e até mesmo numa campanha que muitos estudantes pelo Brasil inteiro fizeram, até mesmo pelas redes sociais, que foi o adiamento do Enem, porque é Uhum. muito fácil você manter uma prova, uma data de uma prova, sendo que muitos alunos não têm direito, não têm acesso a uma internet boa, né? Uma internet que dá para assistir videoaulas e que já vem com estudo para trás meio que socateado, que a gente sabe, eu estudei minha vida toda em escola pública e sei muito bem da realidade. Agora vem gente que nem sabe o que é uma escola pública, nem nunca entrou em uma escola pública e vim falar que os alunos têm o mesmo conhecimento, eu não aceito, eu falo mesmo. E é isso, que as pessoas precisam debater com base em dados e evidências, que foi um ponto que a gente sempre aprendeu no Renova BR, né? E uma coisa também que eu gostaria de citar aqui é que quando a gente estava na formação do Renova BR, quando eu comecei, eu sempre conheci mais gente da esquerda, né? Sempre conversava Uhum. mais com gente da esquerda, assim. Então, quando eu entrei no Renova BR, um monte de gente veio falando: ah, Renova BR é uma escola de formação política da direita, de liberais. E eu falei assim, não custa nada eu tentar para ver o que é essa formação, para ver como é que vai ser. E quem formou, quem teve a formação, viu que não tinha nada disso. E aí, no final da formação, lá na formatura, não vi, você estava lá, né? Que a gente até se encontrou, Sim. e eu estava lá e não vi nem ninguém gritando Lula livre lá, usando máscara, Nem eu. e foi uma discussão imensa depois, aí o Renova BR foi e passou a ser da esquerda. Então, assim, isso está dentro da polarização, porque hoje o povo só consegue ver Bolsonaro aqui e PT aqui. E eu, quando venho criticar o Bolsonaro, e olha que eu não critico muito nas minhas redes sociais. A primeira vez que eu fui criticar o Bolsonaro nas redes sociais foi quando ele veio falar da gripezinha, do resfriadinho, que eu Isso foi sempre fui sacanagem. aquela pessoa de ficar. Eu sou muito observador, né? Então eu espero observar primeiro o que está acontecendo para depois falar. Então a primeira vez que eu postei alguma coisa do Bolsonaro foi essa, recentemente. E veio um monte de gente, já veio falar, já veio defender ele, Bolsonaro 2022, né? Então, assim, hoje eu acho que a população ela deve fazer uma auto-reflexão. O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Então, acho que o Sim. primeiro passo, concordo com você, que é a educação. A gente precisa de uma educação pública de qualidade,
uma educação que seja para todos, né? Não adianta. Outro ponto também que a gente pode falar que é das universidades federais, que é um ponto muito importante. Um aluno que estuda na periferia, que muitas das vezes tem que trabalhar e estudar para poder ajudar em casa, não tem as mesmas condições e vai disputar a vaga com uma pessoa que estudou a vida inteira numa escola particular, que fez curso preparatório, e então a gente precisa debater esses temas, porque é muito fácil falar, né? Falar é muito fácil, falar, como diz a minha avó, até papagaio fala, É, mas na realidade é outra, né? E outro caminho também que eu acredito para diminuir essa polarização é a empatia, né? claro. Empatia, muita gente trabalha empatia, fala empatia para lá, empatia para cá, só que no dia a dia ele não segue de verdade essa definição de empatia, né? E agora, já caminhando para o encerramento, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua opinião, algo que você deixou falar, ou algo que você gostaria de acrescentar, algo que você acha que é preciso inserir na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente evitar achar ser superior, né? Que a nossa ideia seja verdadeira, que a nossa ideia seja a verdadeira, que é a verdade absoluta, né? Claro. É, só para terminar sobre educação, muitas vezes a escola pública ela é de qualidade, mas a estrutura familiar do aluno não é de qualidade. Então, o nosso maior problema é de distribuição de renda. Esse é o maior problema do Brasil. Não adianta, você pode ter uma universidade, o IF, por exemplo, o Instituto Federal no Brasil, é de alto nível. Se a gente, todas as escolas do Brasil fossem IF, o estudo ia melhorar, claro, mas não ia melhorar tanto, porque muito do problema do aluno é a estrutura familiar que ele possui. Por exemplo, muito dos materiais da escola pública e dos professores são tão bons quanto ou são os mesmos da escola particular. Porém, o aluno de escola particular tem em casa, o aluno de escola pública não tem. Por exemplo, eu sou um aluno de escola particular. Eu tenho uma série de apostilas totalmente focadas já para o Enem, vestibular que eu quiser. Eu tenho aula ao vivo todo dia por live, por videochamada, tenho monitoria. O aluno de escola pública, agora aqui em Minas Gerais, você está tendo que imprimir a própria apostila para poder ter aula, né? Uma apostila que já está se mostrando com muitas críticas de erros, que eles chamam de PET, né? Então, é complicado, né? É a questão mais da desigualdade do que da qualidade do ensino, muitas vezes. E sobre o que a gente pode fazer para diminuir a polarização no Brasil, eu acredito que nós temos sim que investir em educação, temos que ler mais, abrir a nossa mente, acabar com o partidarismo. Eu sou muito a favor da candidatura independente. Acredito que isso vai ser ótimo para o Brasil, sabe? Eu sou a favor de acabarmos com essa hierarquia que existe dentro do partido, que o partido agora tem dono no Brasil, né? Não se tem uma democracia plena dentro dos partidos. Eu acredito que deva se ter uma democracia plena dentro do partido. E uma coisa que aconteceu no Renova, que eu achava muito legal, tava eu, você conversando, eu acho que era o Gilberto também, um outro mulher de Minas, tinha um pessoal de São Paulo, pessoas de diversas regiões, de diversas ideias distintas, confraternizando no mesmo lugar, sabe? A gente tinha, por exemplo, tinha eu e a Luciana de São Paulo, nós tínhamos uma ideia totalmente discrepante, totalmente oposta uma da outra, sabe? Totalmente oposta, em todos os sentidos. Só que eu e ela convivíamos. Então, por mais que eu e você tenhamos uma ideia diferente, nós temos que conviver, porque nós somos o mesmo país. E uma briga, se nós dois brigarmos, usarmos a violência, brigarmos fisicamente, isso não vai agregar em nada. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, a última coisa que eu vou comentar, para a gente já encerrar. Nos Estados Unidos, o pessoal saindo das ruas, quebrando as coisas, queimando lojas, matando comerciantes negros, muitas das vezes. Isso não agrega em nada à luta contra o racismo. O que agrega na luta contra o racismo? O que Martin Luther King fez, o que pessoas também estão fazendo nos Estados Unidos, que é sair para as ruas em protestos pacíficos, é sair para as ruas fazendo política, conversando, dialogando, porque não precisa ser tudo uma revolução francesa. A gente não precisa sair para as ruas e queimar prédios públicos, porque nós estamos pagando aquilo, entendeu? Nós estamos nos prejudicando. A polícia vai agir com violência. Então nós temos que ser pessoas inteligentes, temos que usar
do discurso ideológico, do bate-papo. A gente tem que conversar, dialogar em todos os sentidos, partidários, cidadão, e investir sem limites em educação e também buscar o fim da desigualdade, que no Brasil é algo muito grande. É claro que vai existir desigualdade, que desigualdade é algo natural, mas diminuir a desigualdade econômica no Brasil, que é muito grande. Temos 1% da população concentra 90% das riquezas, então isso é absurdo. E a gente nunca vai melhorar como nação sem uma distribuição de renda. Uma distribuição de renda inteligente, não só levando uma distribuição de renda com uma ideologia totalmente de esquerda ou de direita. A gente tem que criar algo nacional, algo brasileiro. Vamos, por exemplo, o Brasil tinha um movimento que chamava antropofagia, né? Que era de pegar obras do exterior, um movimento antropofágico no Brasil, artístico, pegar obras do exterior e a gente fazia a releitura. Vamos pegar a esquerda e a direita, vamos pegar o marxismo, vamos pegar o liberalismo e vamos fazer uma releitura de tudo isso com base na nossa realidade? Eu acho que isso vai mudar o que a gente tem de ideia como nação, como Estado e de como política, né? Excelente. Para finalizar aqui, eu gostaria de dizer para todos que estão acompanhando aqui, o meu muito obrigado. Para quem esteve acompanhando aqui, se alguém quiser deixar algum recado, uma pergunta, uma dica também, fique à vontade. E para finalizar, eu gostaria de dizer mais uma vez que eu acho importante reprisar, colocar em tópicos, para que seja mais ilustrativo, mais lúdico, né? Para que a gente seja mais, que a gente usa mais o diálogo no nosso dia a dia, que a gente tenha mais empatia de verdade na prática e não um discurso, né? E é Sim, isso, quero empatia. agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui dialogando e que o meu Instagram está de portas abertas sempre para receber você, para receber O todos, quem meu quiser também. debater. E é isso. A gente não pensa igual tudo, mas a gente está aqui trocando ideia e a gente não tem que só conversar com gente que pensa a mesma coisa que a gente. A gente deve pensar Não, com gente diferente, separar as ideias, dialogar para que a gente veja o ponto em comum e assim construir um país melhor, uma cidade melhor. Ainda mais Uberlândia, que mais do que nunca precisa de mais pessoas assim, porque Uberlândia sofreu um escândalo nacional e a população hoje aqui está sem esperança dos políticos, estão desacreditados com a classe política, e é isso que a gente tem que fazer hoje, resgatar essa esperança do povo berlanense aqui no meu caso. sim, gente, uma coisa que o meu pai fala, o meu avô falava, o amigo que te critica é o amigo que realmente quer bem. Então vamos levar isso para a política também. Aquele que te critica, por exemplo, você é vereador, você, se Deus quiser, vai ser eleito, Zé Augusto. Se É, Deus quiser. se o cidadão chegar lá e te criticar, você tem que agradecer ele, tá? A gente tem que parar com essa ideia, você critica o Bolsonaro, você é de esquerda. Você critica o PT, o Lula ou o Ciro, você é de direita. Não, pessoal. Se você critica, você está querendo a mudança daquilo. A crítica é a chave para tudo, sabe? Eu acredito nisso. A crítica e o diálogo que a gente está tendo aqui é a chave para tudo, para mudança, para o fim da polarização. Exatamente, que a gente tenha um mundo melhor, um mundo com mais diálogo, né, e um mundo mais aberto ao conhecimento. André, Sim. muito obrigado, viu, por você ter disponibilizado seu tempo Eu que aqui. Obrigado a agradeço. todos. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.